E agora eu chamo o meu querido amigo Pedro, da Matueté, para apresentar aqui as experiências da Matueté e também as maravilhosas casas que estão aí à disposição para vocês nesse momento de retomada do turismo. Bem-vindo, Pedro. Obrigado, Simone. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença e audiência aqui nos nossos webinars da BLTA. Bom, me chamo Pedro, cuido da parte de Brasil, da Matueté e também das nossas vilas, e vou mostrar um pouco para vocês sobre os produtos que a gente trabalha com agências de viagens brasileiras e também das nossas casas. Então, colocando aqui a apresentação na tela, vamos lá. Bom, primeira coisa, muita gente conhece a Matueté como uma agência de viagens, e a gente... Está com algum probleminha aqui no meu microfone, não? Acho que não, vamos assim. Muita gente conhece a Matueté como uma agência de viagens, e a gente, mais do que uma agência, a gente também opera produtos muito especiais pelo Brasil. Matueté nasceu do nome indígena, né? Significa fazer muito bem feito, em Tupi-Guarani. E a gente nasceu organizando viagens especiais no Brasil para brasileiros. Depois evoluiu organizando viagens para brasileiros pelo mundo, para estrangeiros vindo ao Brasil, mas o Brasil sempre foi um dos nossos principais produtos e uma área que a gente tem um foco e uma energia muito grande. E eu vou mostrar aqui hoje um pouco disso, né? Isso parte de uma premissa de ver o trabalho da Matueté muito como, para muito além de vender hotéis e conectar hotéis pelo país, a gente se vê como uma empresa que desenha produtos e consegue entregar experiências raras pelo Brasil para viajantes exigentes, que buscam os roteiros nada óbvios e muito exclusivos, né? Isso foi o que levou a gente a desenvolver, por exemplo, um portfólio de barcos pela Amazônia e também a área de vilas que a gente vai ver um pouquinho para frente. Nosso trabalho com agências de viagens pelo Brasil se dá em alguns produtos. Eu vou mostrar para vocês hoje, rapidamente, um pouco das expedições de barcos privados pela Amazônia, que é um dos meus produtos preferidos pelo Brasil. Aqui vocês podem ver, por exemplo, essa aqui é uma viagem pelo rio Tapajós. São praias de areia branquinha, água cristalina e um rio que chega a ter 17 quilômetros de margem de um lado para o outro, que você não consegue enxergar outra margem, né? Dá um cenário realmente muito bonito, muito especial. Pouca gente, quando você mostra essa foto, imagina que essa daqui é uma praia amazônica. E agora, justamente no final do segundo semestre até fevereiro, é a melhor época do ano para a gente organizar essas viagens, e é um produto muito interessante. A gente opera barcos como esse aqui da foto, até barcos mais sofisticados como este daqui, na região do Rio Negro, e independente do barco que você escolha, o tipo de viagem, o que se faz no dia a dia, é a mesma coisa, né? Você explora essa floresta através de caminhadas na mata, você conhece comunidades ribeirinhas, explora a floresta alagada, né, os igapós ou os igarapés, contando com momentos mágicos pelo caminho, como este, que é um luau numa praia, no meio do nada, feito só para esse grupo de viajantes que compõem um dos momentos mais especiais da viagem. O outro produto que a gente trabalha muito com agências são expedições pelos Lençóis Maranhenses. A gente tem alguns roteiros por lá e monta esses roteiros a partir de uma percepção que o verdadeiro luxo nos lençóis, a coisa mais especial que você tem para fazer lá, é estar numa lagoa só você, só o seu grupo de amigos ou só os seus familiares, e a gente cuida de detalhes que fazem toda a diferença, né? Então, produzir um piquenique como este aqui, por exemplo, na beira de uma lagoa, só para o seu grupo de amigos ou só para a sua família, é certamente uma coisa muito marcante, uma das experiências que a gente mais gosta de organizar pelo país. E
Claro, para fazer isso você precisa conhecer cada um dos cantinhos, saber até onde o carro pode ir, de onde segue a pé e como montar cada uma dessas, como e aonde montar cada uma dessas experiências. E gostaria muito de contar um pouco sobre as nossas vilas. A gente vê, durante a pandemia, né, o produto Vilas vive agora um novo momento. Esse era um produto que a gente tem há bastante tempo e, de repente, agora, neste contexto, muitos viajantes descobriram este produto, descobriram que é fácil viajar numa vila, que é muito legal, extremamente confortável, prático e tem uma série de vantagens. Então, eu acredito muito que este produto de alugar uma casa espetacular em algum lugar do Brasil para viajar com amigos ou familiares, não é uma coisa que vai acontecer só agora, durante a pandemia, seja lá quando isso acabar. Esse é um produto que vai sair fortalecido disso, porque muita gente que não via vilas como um jeito de viajar, não via isso de uma maneira fácil, prática e viável de viajar, agora viu, experimentou, gostou e vai continuar viajando desta forma. Então, primeira pergunta, por que se hospedar em uma vila? Acho que tem algumas coisas que dialogam muito com o momento atual, né? Uma é, numa vila você tem privacidade absoluta, né? Não tem outros hóspedes. Então, para aquele viajante que ainda está um pouco inseguro, não quer ver muita gente, este é um jeito de viajar que você viaja só com a sua família, o seu grupo de amigos ou aqueles conhecidos que combinaram de viajar juntos. E isso faz ser possível criar um ambiente altamente controlável. Então, quantas pessoas vão ter ali, como é o esquema do staff, ele é mais presente, ele é mais distante, ele interage com a equipe, você tem um perfil de clientes que vão ser mais mão na massa e querem menos gente na casa, ou alguém que já está um pouco mais tranquilo, e desde que todos os viajantes e a equipe sejam testados, pode ser um pouco mais flexível, a gente consegue montar isso caso a caso, né, ou casa a casa, e entregar uma viagem que dialoga muito com o momento. E quando a gente pensa em viagens de luxo, uma vila é algo que pode trazer o auge da customização, porque numa vila nenhuma viagem é igual a outra. E isso permite você ter um ambiente, uma estrutura toda privada para o seu grupo, que você pode criar momentos personalizados e muito diferentes para cada viajante e para cada perfil. Por que uma vila como a Matueté Vilas? Primeira coisa a gente faz uma curadoria de portfólio, onde a gente tem regras rígidas para incorporação de casas dentro do nosso portfólio, para uma casa entrar no nosso portfólio, e a gente visita esses imóveis regularmente. Acho que todo mundo aqui já deve ter se deparado com uma situação onde você ouve um hotel na internet, ouve um apartamento no Airbnb, alguma coisa assim, e quando foi ver ali na hora, não era exatamente aquilo. Então, num aluguel de uma casa, isso é elevado à máxima potência. Então, a gente garante uma curadoria de portfólio, onde a gente só vai ter casas que são testadas e aprovadas por nós. A segunda parte é o serviço sob medida. Uma das coisas que afasta a ideia de alugar uma casa dos viajantes é pensar o trabalho que dá, né? Criar o cardápio, compras, quem vai cuidar de tudo isso, e essa é a parte que a Matueté faz. Então, a gente, uma vez que fechou a casa, discute o cardápio com os clientes, personaliza isso, valida com a equipe da casa, organiza todas as compras, abastece, cuida da reposição, entrega todo este serviço para que, de fato, o cliente não tenha preocupação nenhuma com essa parte. Então, alugar uma casa com serviço de hotel boutique, sem perrengue. E isso conversa muito com o terceiro ponto, que é a gestão da equipe da casa, seja remotamente, via o nosso escritório, né, a nossa equipe de operações dessas casas, que cuida de todos os detalhes, ou através de um concierge na casa, que fica em loco 24 horas com cada um, dentro de cada uma dessas locações. Ou seja, ninguém precisa se preocupar com controlar a hora extra,
contratar um funcionário adicional, ter certeza que a equipe vai dar conta, porque essa gestão a gente também faz. Quarto ponto, é uma vistoria e check-in sempre feito por um concierge que garante que o cliente que chegar na casa vai encontrar a casa exatamente do jeito que ele comprou. Então, fez essa locação, vai chegar lá e vai estar impecável para recebê-lo. E é uma pessoa que fica ali ao longo dessas primeiras horas para ter certeza que o cliente se sente à vontade, apresenta a equipe, mostra como funcionam os bastidores da casa, por aí vai. O quinto ponto é a operação de passeios e atividades em torno da casa, né? Como eu falei, a Matueté é uma operadora especializada em Brasil. A gente é um DMC, é um virtuoso on-site, é um Traveler-Made DMC Partner. Então, a gente conhece muito o Brasil, a gente opera o Brasil para estrangeiros, o Brasil inteiro. Então, onde a gente tem essas casas, a gente também tem passeios, a gente consegue entregar essas atividades e combinar uma estadia com explorar o destino ao redor. E o sexto ponto, que é muito importante também, que são casas de valores elevados, a gente tem uma segurança jurídica, um respaldo contratual que garanta que nenhuma parte vai correr riscos aqui. É tudo muito bem combinado, amarrado e funciona super bem. Então, a nossa curadoria passa por 4 pontos principais. A casa sempre tem que ter um charme, uma alma ou algo muito especial dentro dela. Ela precisa ser uma coisa especial. A localização é sempre fundamental. Pode ser uma casa pé na areia, pode ser uma casa que tem uma vista incrível, pode ser uma casa perto do centrinho, mas a gente não tem casas com localização ruim. O terceiro ponto é manutenção impecável. A gente declina várias casas para o nosso portfólio que tem uma estrutura muito legal, que são casas bonitas, mas que a manutenção já não está aquela coisa, que o deck está meio lascado, que tem alguma manchinha na parede ali aqui. A gente prefere não ter as casas no portfólio e garantir que quando as casas são alugadas através da gente, a experiência do cliente vai ser de uma casa que tem sim essa manutenção impecável. E a última coisa é a equipe preparada. Por mais que a gente contrate à parte, a gente pode contratar um chefe de cozinha estrelado, alguém renomado, pode fazer um reforço, pode contratar anfitriões menineiros, né? Gente que lida bem com crianças, que vai cuidar de gincanas e criar momentos especiais ali. A equipe da casa ela precisa ser sempre muito boa, para justamente não dar perrengue em serviço. Então, esses 4 pontos são coisas fundamentais para uma casa entrar no portfólio da Matueté. E um dos meus objetivos aqui é mostrar para todo mundo e desmistificar que essa alocação de casas é uma coisa complicada, porque atualmente ela não é. A gente tem 6 passos simples para isso. O primeiro, claro, é a escolha da casa. Então, faz contato com a nossa equipe de vendas, através do vilas@matueté.com, eu vou passar o contato para todo mundo, e a gente sempre ajuda a escolher a casa certa para o perfil de cliente certo. Né? É um estilo de decoração, é uma casa que precisa ser pé na areia, é um estilo de serviço, alguém quer fazer uma celebração, fazer um almoço para 20 pessoas, ou uma coisa assim, a gente ajuda a escolher a casa ideal para aquela ideia de viagem. Passa para os contratos. É um contrato feito com o proprietário, um contrato feito com o cliente, um contrato feito com a Matueté Vilas e com a agência. Então, simples, amarradinho, um contratinho de locação, todas as partes assinam. O pagamento, ele é feito 50% no contrato, 50% um mês antes da locação, sem mistério, tem a cobrança de um calção 3 dias antes do check-in, funciona sem intercorrência nenhuma. Essa parte toda que eu comentei, da ativação e abastecimento, a gente cuida uma vez que a viagem está fechada, e a gente passa para a viagem em campo. Né? Muito mais do que simplesmente assinar um contrato e alugar uma casa, a gente se envolve na viagem em campo com o seu cliente lá, para ter certeza que isso está funcionando bem, para ter certeza que isso que o seu cliente vai estar feliz e poder dar informações de como é o decorrer disso ao longo da estadia. E no último ponto é o fechamento e extra, sempre tem uma compra adicional aqui, horas extras aqui, eventualmente de um funcionário, um passeio que o cliente quis contratar, a gente abre uma conta e ao final da estadia presta contas e passa isso para o cliente ou para a agência e acerta isso no final. Então, muito simples, são passos claros que tornam essa locação uma coisa bem prática. Hoje, o nosso portfólio
tem 57 casas em 8 destinos. Aliás, hoje entraram mais 2 casas, então são 59 casas ainda em 8 destinos. A gente cobre muito do litoral brasileiro e tem diversas casas de campo também, sejam fazendas históricas ou sítios no interior de São Paulo, mas sempre casas muito especiais, e com isso compõe um portfólio muito interessante. Para facilitar a vida de todo mundo, a gente criou 2 ferramentas. Uma é o site casasespetaculares.com. Esse é um site acessível a qualquer pessoa, que tem todo o nosso portfólio aqui dentro. Você consegue navegar pelo menu aqui exatamente pelas casas. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, Bahia Trancoso. Você entra aqui e tem acesso a todas as nossas casas lá em Trancoso. Se você clica dentro de uma delas, nessa parte de cima, você tem mais fotos da casa, detalhes, né, fotos grandes, descendo um descritivo, a separação dos ambientes, todos os preços daqui. Importante, esses aqui já são todos os preços para o cliente final. Todas as casas são comissionadas para as agências em 7,5%. Então, todos esses valores já são prontos para você mandar esse link para o seu cliente. Esse site não tem contato, não tem telefone, ele é totalmente unbranded. Foi uma ferramenta que a gente desenvolveu justamente para as agências terem facilidade em mandar isso para os seus clientes finais. E aqui, por fim, você tem todos os detalhes da casa, né? Então, como é o acesso, detalhe dos quartos, quantas pessoas acomoda, como é a distribuição, uma suíte master, se a cama é king, se é viúvo, se tem ar-condicionado, se não, como é que funciona, e uma localização e acesso. Então, isso torna muito fácil explicar e navegar pelas opções de casas que se tem aqui, e com isso é muito prático mostrar isso para os clientes. A segunda ferramenta é uma plataforma de nuvem, onde a gente tem não só os roteiros da Matueté, que eu já estava falando, desses nossos roteiros de Amazônia, de Lençóis Maranhenses, mas também das nossas vilas. E aqui dentro a gente tem os tarifários, a gente tem fotos de vilas, a gente tem os textinhos de atendimento, que a gente já tem um documento pronto para isso, que qualquer pessoa consegue copiar e colar e mandar isso aqui dentro do WhatsApp para um cliente, já com as faixas de preço, já com o link da casa, já com a questão do serviço, como é que funciona e tudo mais. Então, é um produto que a gente vem tendo muito sucesso, é um produto que durante a pandemia muitos clientes estão buscando. A gente tem pouquíssimas coisas ainda disponíveis para o Réveillon, mas ainda tem coisas disponíveis para o Réveillon. A gente, por exemplo, tem uma casa em Búzios, tem uma casa no litoral de São Paulo, tem uma casa em Trancoso e tem algumas casas no interior. Então, ainda tem 6 ou 7 propriedades disponíveis para o Réveillon e algumas coisas disponíveis para janeiro. Mas janeiro já está bem difícil. Ainda é possível, mas já não está fácil. Então, esse aqui é um resumo do que eu queria mostrar. Espero que todo mundo tenha conseguido ver e acompanhar. Todo mundo que quiser o acesso a essa plataforma online, pode me escrever. Eu libero acesso, mando o link para todo mundo. O contato para isso eu vou disponibilizar aqui, mas é o e-mail vilas@matueté.com e o site, o casasespetaculares.com, está disponível aí, é só acessar o site e você já tem todas essas informações ali. Legal, Pedro, obrigada. Eu queria deixar um recado, assim, que perguntas sobre questões comerciais, né, ou de acordos, parcerias, etc. e tal, o ideal é que realmente vocês contatem diretamente o Pedro ou o hotel, né, e a gente tem também um stand virtual aqui no nosso portal, que vocês também têm acesso a outras informações. Eu queria ressaltar, Pedro, quanto que é legal importante esse trabalho de curadoria de vocês e de cuidado, porque eu fazia um pouco isso, né, quando a gente ia fazer os eventos da BLTA, né, em Nova York, quando a gente fez em Nova York,
era um apartamento era um showroom de arquitetos, né? E é muito importante essa curadoria e essa pessoa que vai te ajudar, porque na entrega também do imóvel tem vários detalhes que são analisados, né, avaliados, e você precisa muito dessa pessoa, desse suporte. Então, eu quero parabenizar aí o trabalho de vocês, que não aconteceu aqui na pandemia, ele já vem de muito tempo com a história das vilas, e que ele só foi aprimorado, né? Tá bom, querido? Justamente, obrigado. Então, reforçando, contatos podem escrever para o vilas@matueté.com, e estamos sempre à disposição para ajudar, explicar um pouquinho mais, mostrar mais dessas vilas e dos outros produtos que a Matueté opera pelo Brasil. Bom, obrigado a todos. Obrigado, Pedro.